Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões e análises sobre as manifestações que aconteceram em várias cidades do nosso país nesse final de semana. Para onde estamos indo? O que a gente pode dizer para as pessoas que estão com várias interrogações na cabeça a partir de tudo que aconteceu, né? Bom, se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, convido você a se inscrever aqui no nosso espaço, você assistir os nossos outros vídeos também, compartilhar com as pessoas que você conhece, dar o joinha para a gente chegar em mais pessoas como você e mandar seus comentários, as suas críticas, porque aqui são sempre lidas e são sempre bem-vindas. Gente, muitas pessoas estão, desde antes da convocação dessas manifestações, com interrogações na cabeça. Deve-se fazer a manifestação ou não se deve fazer a manifestação? A gente teve uma divisão muito grande, porque estamos todos defendendo princípios da saúde, princípios da não proliferação da pandemia, de cuidados básicos, enfim, como é que a gente se manifesta? A coisa mais difícil que tem em qualquer movimento social é estabelecer uma data, um momento adequado, né, de se fazer uma manifestação, porque sempre haverá algum empecilho, sempre haverá alguma justificativa para que o movimento não se dê. Então, muitas vezes, a indignação, muitas vezes, determinadas opressões que determinadas sociedades, povos, nações sofrem, né, grupos sociais, fazem com que as pessoas caminhem de uma forma mais incisiva, mesmo contrariamente a qualquer situação conjuntural. Se a gente olhar, por exemplo, uma coisa que está sendo escondida pelos meios de comunicação aqui no Brasil, faz 31 dias, gente, que está havendo movimento popular na Colômbia contra as medidas econômicas, contra o governo colombiano. E isso aqui no Brasil não entra na pauta, a gente não vê isso em lugar nenhum. E os colombianos estão lá batalhando, estão lutando pela nação deles. Vamos dar um trechinho aqui. A tomar las calles de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga o Cartagena en protestas pacíficas que reflejan un descontento social por una mala situación económica. Eles estão lá fazendo as manifestações 31 dias em várias cidades. Existem razões para eles estarem fazendo isso e existem peculiaridades. Primeiro que eles não têm lá movimentos pró-governo. Você não tem manifestação de insanos, né, para cima e para baixo. Aqui a gente fica com esse dilema porque a gente viu durante tantas semanas essa gente desafiando a ciência, se contaminando, proliferando as doenças, que moralmente muitas pessoas não se sentiram bem para ir às manifestações. Eu dei uma passada lá ontem aqui no Rio de Janeiro, gritei pra caramba, estou até um pouco rouco, né? Mas eu me mantive bem longe das pessoas de uma maneira geral. E eu percebi que as pessoas estavam tomando bastante cuidado mesmo aqui no Rio de Janeiro, e essas manifestações elas têm que ser consideradas como movimentos extremamente legítimos. Elas soaram como um grito, né, que estava entalado na garganta das pessoas que não estavam mais aguentando assistir o que está acontecendo no nosso país. Então, tentaram se estruturar de uma forma mínima para que não houvesse nenhum tipo de problemas, né, de repercussões negativas. Enfim, assumiram os riscos, a gente tem que respeitar as pessoas que fizeram essa movimentação. Isso pode servir como um embrião de grandes movimentos quando a gente tiver uma situação de saúde aqui no nosso país mais bem cuidada, né? Nós não estamos lutando nessas manifestações apenas contra o indivíduo. Essa situação deveria ser mais politizada. O nosso inimigo, o inimigo da nação, não é só Bolsonaro. A gente luta contra forças muito superiores que dão sustentação a essa figura insana. Gente, quando a gente lê esse livro aqui, do Noam Chomsky, que eu já até indiquei para vocês, né? É um livro pequenininho, não é caro. Ele fala aqui de um personagem chamado Walter Lippmann, que é esse senhor que está aqui. Ó. Vamos ver se eu coloco aqui para vocês. Esse senhor que está aí. Esse cara foi um jornalista e ele foi um estrategista nos Estados Unidos, de vários governos conservadores, e foi uma pessoa que era conselheiro do Kennedy, da família Kennedy. E um cara que se especializou também em cuidar da opinião pública, manipular a opinião pública, instrumentalizar e amortecer a opinião pública. Em dado momento, aqui nesse livro do Chomsky, ele diz aqui uma fala do Walter Lippmann sobre como as sociedades devem ser tratadas, sobretudo aquelas pessoas que fazem parte do que ele chamava de um grande rebanho desorientado.
Percebam que não tem muita distância do que está acontecendo aqui no nosso país, né? E dizia ele, assim temos um sistema educacional direcionado para os homens responsáveis, a classe especializada. É porque ele divide a sociedade em as pessoas que têm o saber do que está acontecendo e as massas que devem ser conduzidas, como ele chama de rebanho desorientado. Aí ele diz o seguinte, eles têm que ser fortemente doutrinados nos valores e interesses do poder privado e da conexão Estado-corporação que o representa. Se conseguirem alcançar esse objetivo, então poderão fazer parte da classe especializada. Enfim, o cara que fica adotando esse discurso liberal, economia de mercado, do livre iniciativa, enfim, a qualquer custo, enfim, isso é introduzido na cabeça do cara, se o cara virar um destaque, ele acaba migrando para a classe superior, né, economicamente. Diz ele ainda, o resto do rebanho desorientado só precisa ser distraído. Desviem sua atenção para outro assunto. Não deixem que se metam em confusão. Certifiquem-se de que permaneçam, quando muito, espectadores da ação, dando de vez em quando seu aval a um ou outro dos verdadeiros líderes, entre os quais podem escolher. Então ele diz o seguinte, que é um simulacro de democracia. As pessoas sempre estarão distraídas com alguma coisa para serem assaltadas por outro lado. Olha o que está acontecendo no nosso país, se não está acontecendo exatamente a mesma coisa. Quando a gente vê, por exemplo, as manifestações que foram muito importantes aqui no nosso país, e a gente vê um dos principais veículos de comunicação do Brasil colocando a capa do seu jornal esse tipo de matéria aqui, olha, onde é que está a manifestação? Eles colocaram Gilberto Gil, cai aqui um destaque pequenininho. Eles dão destaque a essa informação aqui, ó. Na verdade, não é uma informação, é uma propaganda. PIB reaquece e empresas desengavetam 164 bilhões em projetos. Cadê as manifestações? Cadê a leitura do que está acontecendo? Eles estão adotando o mesmo comportamento que adotaram em outros movimentos, em outros momentos históricos do nosso país, escondendo o que está acontecendo da sociedade, né, em termos de insatisfação com o governante ou com o governo de então. E a gente vai vendo isso aqui, ó. Olha o destaque que eles dão aqui, ó, a economia. A economia, o PIB bombando, né? E o que significa isso para as pessoas que a gente conversa todos os dias? Para as pessoas que estão acompanhando, são seguidoras do bolsonarismo. Dependendo de qual grupo social que você esteja lidando, você sempre vai estar diante de uma pessoa que estará sendo assaltada, estará sendo empobrecida, está sendo levada à falência, ao endividamento e não está percebendo. Vamos pegar aqui algumas situações, gente. Como é que estará a vida de uma pessoa comum que a gente conhece, né? A pessoa da sociedade que circula entre nós, até as eleições de 2022. Se as pessoas elas têm uma faixa de renda não muito alta, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão estar pagando menos nos supermercados, o aluguel vai estar mais barato, vão pagar menos em planos de saúde, na escola dos seus filhos, a sociedade estará mais bem organizada, com equipamentos públicos, teremos ruas mais bem asfaltadas, mais policiadas, as estradas estarão melhores, enfim, os serviços públicos, as repartições estarão funcionando de uma maneira mais confortável para todos nós, o saneamento básico, a iluminação pública, o meio ambiente. Como estarão as coisas nos próximos meses? Bom, levando em consideração o que está acontecendo, nós já tivemos aqui o aumento de cereais e leguminosas nos últimos 12 meses na ordem de 48%. As carnes subiram 36%, em média, né? Porque tem carne que subiu mais, carne que subiu menos. O aluguel 37%, a gasolina 51%, o diesel 36% e o gás de cozinha 21%. No entanto, os jornais vão bombando na cabeça de todos nós que o PIB está aumentando. Mas para aquele teu amigo bolsonarista, o que representa esse PIB? Esses investimentos que o jornal está falando são investimentos sempre na indústria de exportação, no agronegócio, nos serviços de transporte de mercadorias, por conta do comércio ter ficado muito intenso por conta da pandemia. São empresas que estão relacionadas à exportação de produtos primários, a minério,
aos metais de uma maneira geral, ao petróleo. Isso não vai resultar em nenhum tipo de ganho de emprego aqui no nosso país. O teu amigo bolsonarista que bate no peito e grita mito, ele vai continuar desempregado. Exceto nas cidades onde o agrobusiness é muito forte, ele vai conseguir lá um emprego para pilotar um trator, para cuidar de alguma área, mas são empregos muito residuais, né, muito pequenos, porque essas áreas estão muito mecanizadas hoje. Então, elas não geram uma grande massa de empregos. Nós não temos nenhuma perspectiva de grandes investimentos em construção civil. Então, esses investimentos aqui, eles são de araque. Eles são simplesmente para cumprir o papel de deixar o cidadão como um telespectador, como um espectador. A vida dele não vai melhorar. Se ele é um pequeno comerciante, ele vai sobreviver se outros tantos falirem. Porque não há uma massa salarial que faça com que os serviços do nosso país se movimentem. Com as pessoas ganhando menos, mais endividadas, quem é que vai ao restaurante, quem é que vai viajar, quem é que vai fazer mais compras, quem é que vai se utilizar de serviços? Então aquele teu amigo bolsonarista, se ele está morando num apartamento de 3 quartos, ele vai ficar mais endividado, vai ter que passar para um apartamento de 2 quartos num outro bairro mais distante, ou vai morar numa outra condição, vai morar com os pais, vai morar com os avós, para economizar alguma grana. A pessoa que já está no emprego, ela vai sempre tentar mais um emprego para poder complementar a renda. Ele vai para o aplicativo, o filho vai fazer entrega no iFood e a vida dessas pessoas economicamente estará mais desgastada. E ele vai estar o tempo todo distraído com as maluquices da presidência da República, que, como eu digo a vocês, tem esse papel de distrair a sociedade enquanto nós somos roubados. Quem diz isso não sou eu. Isso aí já era uma estratégia do Walter Lippmann, né, que foi inclusive o cara que criou a expressão, né, Guerra Fria, para vocês verem como é que a coisa pegava. Era um cara que estudava muito o comportamento da sociedade de uma maneira geral, mas sempre estruturando todas as suas ações para iludir parcelas da sociedade, para que a sociedade não percebesse o quanto ela estava sendo espinafrada, né? Aqui no Brasil, a gente tem os ilusionistas. A gente vai vendo aqui as matérias, tem essa aqui do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes, hora por outra, ele fala em conferências, enfim, que se privatizar as empresas aqui no nosso país, que os dividendos podem ser distribuídos para o povo, né? É um grande estelionato, porque eles sabem muito bem que a lei não permite isso. Porque se permitisse, algumas empresas já foram privatizadas, já podia ter colocado isso na ordem do dia, né? Isso é mais um engodo para enganar a população, para ela não perceber que está sendo assaltada. Então, o que nos resta, gente? O cenário é absolutamente cáustico? Não. Muitas nações passaram por situações piores do que a nossa. Nós estamos aqui passando uma situação que é muito ruim e ela é muito angustiante porque nós temos à frente do nosso país uma pessoa que é absolutamente desequilibrada mentalmente, uma pessoa que mente, que cultiva valores ruins e que tem a seu lado uma série de cúmplices que estão ou ganhando alguma coisa, ou estão em vias de ganhar, ou simplesmente fazem o que fazem porque tem problemas psiquiátricos mesmo. A pobreza no nosso país e o que está sendo conduzido com esse teu amigo bolsonarista, o cara que tem o pequeno bar que vai quebrar ou que vai ter uma diminuição dos seus vencimentos, o cara que vai ficar endividado, o cara que vai ficar agarrado com o banco, com as dívidas bancárias, toda essa gente não está percebendo o que está acontecendo. É muito difícil a gente chegar e dizer para ele o que está acontecendo, mas é nossa tarefa. A gente vai continuar a tentar dizer para ele, meu amigo, olha só, você acredita nesse governo? Pois saiba que eles estão agindo para te roubar, para destruir o futuro da tua família, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, destruir tudo aquilo que rende alguma coisa para o povo, que dá retorno para o povo, para jogar isso nas mãos de empresas privadas que vão explorar cada vez mais aquilo que você paga com muito sacrifício na conta da luz, na conta da água, no aluguel que você paga, nos serviços de uma maneira geral que você utiliza, que você sempre vai ser mais demandado. Enfim, é isso que vai acontecer com você. E a gente aqui vai continuar cada vez mais, olha, se liguem,
que você está sendo roubado. Ora, por outro, o cara vai te chamar de comunista, de vermelho, de petista, não interessa. A gente tem que fazer aquilo que nos cabe. Nós já sabemos onde é que nós estamos, nós sabemos quem são as estruturas ou quais estruturas estão garantindo o Bolsonaro no poder, que a loucura e a mentira fazem parte dessa estratégia de distração e a gente resta, então, manter a nossa sanidade e, quando chegar na hora possível, a gente se manifestar com muito mais forças nas ruas ou, eleitoralmente, se for o que nos restar no final da história, escolher uma opção que coloque de volta nas catacumbas do obscurantismo essa gente toda. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas reflexões, né? E vamos seguir em frente, vamos continuar falando com as pessoas, porque é assim que as sociedades vão se conscientizando. A gente rompe essas bolhas, né? Até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.